Olá, pessoal, está começando mais um Radiotech em Pauta. E as pautas de hoje serão o recente acordo da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, obesidade infantil e parada gay. Infelizmente, a Caroline não pôde participar do programa de hoje por problemas pessoais. Mas é isso aí, roda a vinheta. E como a nossa primeira pauta, a gente tem o acordo feito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte no dia 12 de junho, onde a Coreia do Norte se compromete com o desmonte da produção nuclear durante um encontro entre os líderes Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eles prometem, com isso, deixar o passado para trás e garantem que o mundo vai ver uma grande mudança. Bom, e a gente sabe que essa disputa entre eles, essa guerra, entre aspas, entre eles, vem de muito tempo atrás. Desde 1900 e muita coisa que isso acontece, que essa tensão entre os dois países acontece. E um dos auges desse conflito foi em agosto de 2004, onde o líder da Coreia do Norte declarou que é impossível participar de novas negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, qualificando Bush, que era o atual líder dos Estados Unidos, de tirano, pior que Hitler e imbecil político. E assim, a gente já vê daí que essa tensão entre eles já existe há muito tempo e que esse acordo que aconteceu nesse ano de 2018 já foi um avanço muito grande, né, Yasmin? Então, e como a gente vai, como foi dito na reunião entre eles, eles analisaram 4 pontos. E o primeiro foi que os Estados Unidos e a Coreia do Norte iriam fazer relações de acordo com o desejo dos seus povos pela paz e pela prosperidade. E é o que a gente já consegue ver pela explicação do conflito entre si, porque a gente sabe que já vem de muito tempo, como já foi dito. Então não tem sentido eles continuarem com essa guerra, essa rixa, que é o nome apropriado, porque os líderes eram diferentes. Então a gente está numa nova sociedade, a gente está no mundo atual, então a gente tem que ter novas medidas. E mesmo você pode perceber que essa tensão vem desde antes, mas que atinge também os líderes de hoje em dia. Porque o ditador coreano, em agosto do ano passado, de 2017, falou que todo o território americano estava ao seu alcance. Que acho que vocês devem se lembrar que ele falou que era só apertar um botão que tudo iria por água abaixo. E aí, em resposta a isso, Donald Trump respondeu que era fogo e ira contra a Coreia do Norte. Então a gente pode perceber que é meio uma situação, nos lembra a Guerra Fria, né? Quando eles, nesse conflito entre palavras e ameaças, eles medem o seu poder bélico, o seu poder de fogo, através desse conflito mais de fala e de poder bélico. Armamentista. Então, e um outro ponto que foi comentado nessa sessão foi que os Estados Unidos e a Coreia do Norte iriam se comprometer a recuperar o resto mortal de prisioneiros de guerra, incluindo a repatriação dos que já foram identificados. Ou seja, eles iam levar de volta os corpos das pessoas que já morreram para o seu país atual, onde eles nasceram. E aí, como tu falou, em junho desse ano houve uma declaração conjunta que prevê a desnuclearização da Península Coreana e promete paz e prosperidade para a região. Então, assim, é meio que, assim, a gente vê o Kim Jong-un e o Donald Trump como duas pessoas meio que imaturas, vamos dizer assim, e que finalmente conseguiram entrar em um acordo e conseguiram sentar e conversar sobre isso, porque até uma reunião era difícil de ocorrer. Então, pessoal, essa foi a primeira pauta. A gente gostaria de saber a sua opinião, saber se você já sabia desses conflitos da Coreia do Norte e dos Estados Unidos e o que você acha dessas decisões tomadas por eles. Deixa aqui embaixo nos comentários. E a nossa segunda pauta de hoje é a obesidade infantil. A obesidade infantil é um problema que nos agrava muito, nos preocupa muito, porque é algo que pode perdurar. Né? Porque a gente sabe que, assim, quando a criança já é obesa, já adquire um peso a mais, além de trazer problemas à sua saúde, isso pode perdurar para a adolescência até para a vida adulta. Então, e essa questão da obesidade é um caso muito comum no Brasil. A gente chega a ter até mais de 2 milhões de casos por ano. E isso são índices que preocupam, porque a faixa de incidência dessa obesidade está entre 3 anos a 18 anos. Ou seja, é na juventude que a gente consegue adquirir mais. E isso pode estar relacionado também com a falta de exercícios e também com a má alimentação.
E isso a gente pode trazer também a questão do acompanhamento dos pais. Que como a gente já falou aqui em outros temas, é muito importante na vida de uma criança, de um adolescente, seja qual for. Porque, assim, com o acompanhamento dos pais, claro que também tem uma influência muito grande. Se o pai já tem uma vida de comer essas comidas que não são saudáveis, de não praticar exercícios, de não ter esse hábito saudável, a criança vai pegar esse exemplo do pai e muitas vezes vai reproduzir. Então, a gente sabe que a criança sempre vai estar se espelhando nos pais. E também a gente tem a obesidade também é meio que fácil de ser tratada, porque isso vai de acordo com como você leva a sua vida. E também é bom porque é fácil de identificar, porque a própria pessoa pode identificar, não precisa, tipo, não é algo que você precisa ir no médico para ele diagnosticar. Você já consegue ver assim pessoalmente. E aí, como eu já falei, pode trazer muitos problemas para a saúde da criança. Como, assim, o aumento da prevalência da obesidade nessa faixa etária é preocupante devido a associações metabólicas, cardiovasculares, pulmonares, ortopédicas e psicológicas. Então, e aí, sem falar que ela pode causar diabetes, a pressão arterial e níveis elevados de colesterol. Então, a gente sabe que para uma criança ter todos esses problemas já é algo bem preocupante. E nem precisa de muito acompanhamento médico. Como tu falou, é meio que simples tratar a obesidade. Não simples, mas que é assim, com um pouco mais de informação e de conhecimento da população, acho que isso seria até mais alcançável, porque assim, é só uma mudança de atitude na sua vida mesmo, no seu comportamento, na forma que você come, nas coisas que você come e uma maior prática de esportes. Então, daí já surge até o questionamento que a gente costuma ver muito nas redes ou nos sites de publicação de médicos. O problema da obesidade são os fast foods ou é a falta de exercício físico, no caso o sedentarismo? Que a gente sabe que a maioria dos jovens só pratica exercício físico uma vez na semana, que no caso é na escola. E tem muitos deles que tentam fugir, pedindo atestados e essas coisas. A gente sabe que é de fundamental importância. Então, a obesidade não é algo que deveria ser ter esses altos índices de ocorrência, porque é algo tão fácil de ser tratado, é só um acompanhamento alimentar, uma prática de esportes, e a gente vê que o povo da nossa idade, a juventude, ela está ficando muito acomodada, não está ligando muito para essas coisas, então a gente tem que ter essa preocupação. E de onde tem que vir? No caso, teria que ser dos pais, né? Já que os adolescentes não estão ligando muito para isso. Então, e isso pode acontecer, esse acompanhamento dos pais, pode até ajudar os próprios pais a entrar nessa vida saudável. E aí melhorar meio que todo mundo, que adotando coisas simples como comer uma fruta por dia ou fazer uma caminhada curta, já aumenta o seu metabolismo e melhora nessa questão da obesidade. Um dos pontos que a gente pode comentar, que pode ser o principal entrave para essa questão da obesidade, foi o consumismo. A gente sabe que a gente costuma ver diariamente propagandas de empresas de fast food querendo divulgar todos as maravilhosas comidas que eles fazem, né? E isso, a gente sabe que a criança é muito induzida pela propaganda. Então, isso vai acarretar o maior consumismo dela por esses materiais e, consequentemente, a obesidade. Porque a gente sabe que elas sempre vão meio que se adaptar a esse mau hábito alimentar e aí vai ter uma perda total do controle. Então, isso meio que acarreta. Um dos principais fatores poderia ser considerado o consumismo. E a gente sabe que, principalmente as crianças e os adolescentes, são muito influenciáveis. Eles estão formando a sua opinião agora e as mídias sociais, principalmente com a tecnologia de ter tudo na palma da mão do celular. A gente vê até crianças de 2, 3 anos já têm o acesso à internet, às redes sociais, celular e tudo. Exatamente. E com esse acesso às redes sociais e à internet vem a publicidade. E a publicidade de alimentos e de coisas que muitas vezes não são saudáveis para a vida daquela criança. Aí ela acaba querendo e adicionando, além da obesidade, o consumismo na sua vida. Bom, pessoal, e a última pauta de hoje é a Parada Gay ou a Parada LGBT, que é uma série de eventos de ações afirmativas para a comunidade LGBT. Bom, e a Parada Gay do ano de 2018 teve o tema Eleições 2018, justamente pelo fato das eleições estarem chegando e eles conseguiam uma maior visibilidade daqueles candidatos e discussões daqueles candidatos que apoiam a causa LGBT. E a gente sabe que mesmo estando em uma sociedade muito avançada e que pelo menos era para a gente ter um pensamento mais aberto,
o Brasil é a nação que mais mata travestis e transexuais no mundo. E isso é um dado muito preocupante. Então, e eu acho bem interessante, porque eu vou ter que dizer que antes eu não estava muito a par dessa causa, mas só que depois, pesquisando, eu fui ver que, tipo, até tem meio que uma relação. E é bem interessante esse tema que eles escolheram, porque, como a gente sabe, estudando alguns políticos, a gente sabe que eles são extremamente preconceituosos contra essa causa. Então, é bem importante que eles tentem abrir a mente dessas pessoas, desses ditos políticos, porque eles precisam saber em quem vão votar, porque, afinal de contas, eles são a população, eles fazem parte do Brasil, então eles precisam de um representante que represente eles. E assim, querendo ou não, essas pessoas, como tu falou, fazem parte do Brasil e são pessoas. E mesmo que certos políticos meio conservadores e que têm a mente mais fechada não queiram que essas pessoas existam, elas existem. E tanto que em Florianópolis, a Parada Gay de 2018 arrecadou 150 mil pessoas. Então, e quando a gente vai ver os comentários a respeito dessa parada gay, a gente vê muitos comentários horríveis, mas a gente também vê muita gente que nem precisa ser gay, lésbica, transexual, mas eles apoiam muito essa causa. Eu vi inúmeros relatos de pessoas que falaram que acharam muito interessante a proposta para fazer com que não só os políticos, mas que a população pense a respeito de quem eles vão votar, para eles poderem ter um voto consciente e elegerem alguém que realmente vá representar toda a população brasileira. E outro fato que eu achei bem interessante foi que eles têm uma grande visibilidade artística, só que tem uma baixa visibilidade política. Então, por isso, esse foi um dos motivos para eles escolherem esse tema das eleições, para abrirem mais a mente das pessoas nessas causas. E a representatividade é algo muito importante para eles. Inclusive, ocorreu e ainda está ocorrendo o auge da carreira da cantora Pablo Vittar, que é uma pessoa, um ícone, né? Muito representativo para eles. E é importante dizer que a parada gay acontecer em junho é em referência à revolta de Stonewall, ocorrida em Nova York em 1969, onde um grupo de gays enfrentou a violência policial sofrida pelos homossexuais. Isso tem uma ligação, porque a homofobia é um crime em mais de 70 países no mundo e que muitas vezes sai impune. Então, só para deixar vocês situados, que o slogan dessa parada gay foi o poder LGBTI+, que no caso, o LGBT já é um símbolo, conhecido por todo mundo, e o I significa o intersexo, e o mais é os demais, as demais identidades. Então, a gente vê que é algo bem importante a ser compartilhado. As pessoas deveriam mais procurar saber mais a respeito desses temas, porque é algo que não vai envolver somente a comunidade LGBT, mas também envolve o mundo todo. E é como tu falou, eles precisam dessas manifestações e dessa informação e dessa comunicação acontecer, porque muitas pessoas no mundo inteiro ainda têm a mente fechada. E isso, as lésbicas, os gays, eles não estão começando a existir agora, eles não se descobriram agora. Vem de muito tempo, mas eles estão procurando os seus direitos agora porque estão se sentindo confortáveis para isso. E você, já tinha ouvido falar dessa manifestação? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o tema. Já vai deixando o seu like e compartilhando o vídeo com seus amigos. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.